O inverno, na Europa medieval, não era simplesmente uma estação fria. Era um teste constante de resistência. Quando as primeiras geadas cobriam os campos e o céu ficava cinzento por semanas a fio, começava uma batalha silenciosa entre a humanidade e a natureza. Não havia radiadores, nem cobertores térmicos industriais, nem interruptores que ligassem o aquecimento instantaneamente. Tudo dependia de decisões tomadas com meses, até mesmo anos, de antecedência. A sobrevivência não começava com a queda da neve, mas no momento em que se escolhia onde e como construir a própria casa. Na Idade Média, escolher o terreno certo era um ato de profundo conhecimento. As famílias não construíam suas casas ao acaso. Elas observavam a direção dos ventos predominantes, a trajetória do sol ao longo do dia e o comportamento da água durante a estação chuvosa. Um erro nesse cálculo poderia significar paredes úmidas, doenças constantes e, no pior dos casos, a morte durante o primeiro inverno rigoroso. As encostas voltadas para o sul ou sudeste eram especialmente valorizadas. Ali, os raios do sol de inverno incidiam diretamente sobre as paredes durante várias horas, permitindo que a estrutura absorvesse uma pequena, mas vital, quantidade de calor. Em contrapartida, as encostas voltadas para o norte eram evitadas, pois os ventos frios podiam penetrar por qualquer fresta e roubar o calor acumulado em questão de minutos. Tampouco foi construída no topo de uma colina, onde o vento soprava sem impedimentos, ou no fundo de vales profundos, onde o ar gélido e a umidade estagnavam como uma armadilha invisível. O local ideal era uma zona intermediária de terra, suficientemente alta para evitar inundações, mas protegida pela geografia natural. Era um equilíbrio delicado, uma espécie de aliança com a paisagem. As aldeias que os arqueólogos estão descobrindo hoje mostram uma surpreendente harmonia com o seu entorno natural. Evidência de que essas comunidades compreendiam o seu ambiente com uma precisão quase científica, mesmo que nunca o tenham chamado assim. Outro fator crucial era o acesso à água. Um riacho próximo era essencial, mas tinha que estar a uma distância segura. As cheias da primavera podiam levar tudo embora se a casa estivesse muito perto do curso de água. Os cursos de água protegidos do vento eram os mais desejáveis, pois demoravam mais a congelar completamente. Mesmo durante as semanas mais frias, ofereciam uma fonte de água quando o resto da paisagem estava coberto por uma sólida camada de gelo. A proximidade da floresta também era crucial. A lenha era a única fonte de calor. Cada tronco precisava ser cortado, transportado e armazenado com meses de antecedência. Viver longe da madeira significava percorrer longas distâncias, carregando cargas pesadas em temperaturas extremas, esgotando a energia que seria necessária posteriormente para outras tarefas. Por esse motivo, muitas casas eram construídas nas bordas de áreas arborizadas, onde havia abundância não apenas de árvores, mas também de musgo, casca de árvore, argila rica e outros recursos essenciais para a construção. O próprio solo influenciou o projeto da casa. Solos argilosos ofereciam melhores propriedades de isolamento e menor infiltração de água. Superfícies rochosas, por outro lado, eram frias e difíceis de trabalhar. Em regiões com solo mole, as estruturas podiam ser elevadas acima do nível do solo, utilizando estruturas de madeira. Em áreas mais compactas, espaços parcialmente subterrâneos eram escavados para aproveitar a temperatura estável do subsolo. Uma vez escolhido o local, iniciou-se a fase de construção. As paredes não eram meras barreiras físicas, funcionavam como acumuladores térmicos. Foram selecionadas toras grossas, retas e robustas, capazes de reter o calor da fogueira por horas. As juntas entre cada peça tinham de ser quase perfeitas. Qualquer fresta se tornaria um canal por onde o ar gelado penetraria impiedosamente. Para selar esses espaços, foram utilizadas misturas de musgo úmido, fibras vegetais e argila, materiais que, ao secarem, formavam uma camada compacta e surpreendentemente eficaz. Em algumas regiões, o exterior era coberto com lama misturada com palha, criando uma camada adicional que protegia contra a umidade e reforçava a capacidade de isolamento. A estética não era o objetivo. A funcionalidade absoluta era primordial. Cada centímetro da parede tinha uma função. O telhado representou um dos desafios mais complexos. Ele precisava suportar o peso da neve acumulada ao longo de meses sem desabar. Portanto, foi construído com uma inclinação acentuada que facilitava o deslizamento da camada de neve.
No entanto, uma fina camada de neve não era o problema. Pelo contrário, atuava como um isolante natural, aprisionando o ar entre as camadas e ajudando a reter o calor interno. Sob essa cobertura, encontravam-se diversas camadas: casca impermeável, vegetação seca e, em alguns casos, terra compactada que, com o tempo, desenvolvia uma fina camada de vegetação viva. As aberturas eram mínimas. As janelas, quando existiam, eram pequenas e voltadas para o lado mais ensolarado. Eram cobertas com membranas de origem animal ou pergaminho tratado que permitiam a entrada de luz, mas não de vento direto. Durante as tempestades, eram completamente vedadas com painéis de madeira reforçados. A porta de entrada não era apenas um ponto de partida. Muitas casas incorporavam um pequeno espaço intermediário que funcionava como um isolante térmico. Este espaço retinha o ar frio antes que ele entrasse na área principal da casa. Até mesmo o batente elevado tinha uma função: impedir que a corrente de ar frio que se deslocava pelo piso penetrasse no interior. Todo o projeto seguiu uma lógica clara: preservar cada grau de calor como se fosse um tesouro. Nada foi deixado ao acaso. As famílias trabalharam durante todo o verão e outono, pensando no inverno que se aproximava. Cada decisão estrutural foi resultado de gerações de tentativas e erros, de invernos vividos e de lições aprendidas com os erros do passado. Longe de serem estruturas rudimentares, essas habitações eram verdadeiras máquinas de sobrevivência adaptadas ao clima e ao terreno com uma engenhosidade prática que continua a surpreender pesquisadores e reconstrucionistas históricos até hoje. A lareira medieval não apenas protegia do frio, ela representava a fronteira entre a vida e a morte quando o mundo exterior se transformava em gelo. Embora a localização e a estrutura exterior fossem cruciais, o verdadeiro segredo da sobrevivência residia no interior. Ali, no coração da habitação, concentrava-se a tecnologia mais importante de toda a casa: o sistema de aquecimento. Sem fogo, nenhuma quantidade de paredes grossas ou telhado bem projetado poderia salvar uma família da exposição prolongada ao frio. Em muitas regiões da Europa Oriental, desenvolveu-se uma solução extraordinária que acabaria por se tornar um símbolo cultural: o fogão russo. Não se tratava simplesmente de um forno para cozinhar. Era uma estrutura maciça de barro, pedra e tijolos não queimados, projetada para armazenar calor por longos períodos. Seu tamanho poderia ocupar uma parte considerável do único cômodo da casa, mas esse espaço não era um luxo, e sim um investimento vital. O princípio era simples e genial. Em vez de permitir que o calor do fogo escapasse rapidamente pela chaminé, a fumaça quente percorria um sistema interno de canais antes de ser expelida. Durante esse percurso, transferia sua energia térmica para as paredes espessas da fornalha. Essas paredes absorviam o calor como uma bateria gigante e o liberavam lentamente ao longo do dia e da noite. Uma única combustão intensa podia manter uma temperatura estável por quase 24 horas. Acima dessa estrutura, foi construída uma plataforma onde as pessoas podiam descansar. Dormir ali não era um luxo, era a parte mais quente da casa. Os idosos, as crianças e os doentes ocupavam esse lugar privilegiado, protegidos do frio que se acumulava perto do chão. Em um inverno particularmente rigoroso, essa diferença de temperatura podia significar a diferença entre a recuperação de uma doença e o seu agravamento fatal. Mas o fogão não servia apenas para um propósito. Ele também funcionava como cozinha, varal e sistema de conservação. Cogumelos, ervas medicinais, frutas silvestres e tiras de carne eram desidratados nele. A fumaça também atuava como conservante natural. Na ausência de refrigeração, prolongar a vida útil dos alimentos era tão importante quanto aquecer o ambiente. Lidar com o fogo exigia experiência. Acender o fogo corretamente demandava uma sequência precisa. Primeiro gravetos pequenos, depois lenha mais grossa, controlando o fluxo de ar para evitar fumaça excessiva no interior. Um erro poderia encher o cômodo com gases perigosos. O envenenamento por monóxido de carbono era uma ameaça real em espaços fechados. Por isso, a ventilação era tão crucial quanto o aquecimento. Em habitações parcialmente escavadas no subsolo, o desafio era ainda maior. Essas estruturas aproveitavam a temperatura relativamente constante do subsolo. A uma profundidade de 1 ou 2 metros, o solo mantém uma temperatura muito mais estável do que o ar externo. Essa característica permitia uma redução drástica no consumo de lenha. Não era necessário lutar contra temperaturas extremas vindas do zero. A terra fornecia uma base térmica natural. No entanto, a construção desses espaços exigiu um planejamento meticuloso.
As paredes escavadas tiveram que ser reforçadas com madeira ou pedra para evitar desabamentos. O telhado, coberto com camadas de vegetação e terra compactada, funcionava como uma barreira isolante extraordinária. Do lado de fora, muitas vezes era quase indistinguível da paisagem.